Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Queremos Te pedir, Senhor, que essa noite o Teu agir, o agir do Teu Espírito Santo, venha de encontro a nós, venha de encontro com a Tua igreja. Pai, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar assim, nos revelando ao nosso coração a Tua vontade, revelando o Teu desejo, revelando, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós sejamos. Pai, nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. Que o nosso coração possa ser encharcado essa noite da Tua presença, do Teu amor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue assim, nos abençoando, se fazendo presente em nosso meio. E é em nome de Jesus que eu te oro e agradeço por tudo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos 42. Salmo 42, de 1 a 5. Compartilhei essa palavra na célula, quinta-feira. E nós fizemos um comparativo sobre a crise que nós vivenciamos hoje, enquanto ser humano, as nossas dúvidas, anseios pelo Deus vivo, mas as circunstâncias da vida que muitas vezes nos retiram ou nos enfraquecem na presença dEle. Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa do meu Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois a Ele que é o meu auxílio e Deus meu. Amém. A palavra está com o grupo de louvor. Oi, som. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só
Amém, glória a Deus. Vamos passar agora para os nossos avisos. E aí, irmãos, está chegando aí amanhã, né? Amanhã e terça, onde aí nós teremos a bênção de ter conosco o pastor, cantor, escritor, David Serpa. Ele vai estar conosco amanhã e terça. O culto será às 19h30 e ainda estamos num direcionamento do Senhor sobre ser dentro do templo, fora do templo. Né, o Carlos Alberto conversou com ele hoje, mas vai reforçar isso antes da pregação, né? Vou deixar você falar, é melhor que aí você falou com ele. Tá, mas aí, irmãos, para esse culto de louvor e adoração, o Senhor nos direcionou sobre uma questão de uma ação social. E aí, cada pessoa que virá ao culto, nós estamos pedindo 2 quilos de alimento. Mas, se eu não tenho esse quilo de alimento, não tem problema, tá? Nós pretendemos, e assim, na direção do Senhor, formar cestas básicas e abençoar as pessoas carentes, principalmente aqui no nosso bairro. Nós não sabemos ainda como será essa ação, o Senhor ainda não nos direcionou como será detalhadamente, mas que será, será. Então, cada pessoa que se fizer presente amanhã, se assim puder, está contribuindo com 2 quilos de alimento, nós faremos em nome de Jesus a arrecadação e iremos abençoar vidas com esses quilos de alimento, tá? Quarta-feira, fica então suspenso o culto de oração. Nós não teremos, devido já segunda e terça, virmos de um culto, tá? E aí, quarta-feira, nós não teremos o culto de oração. A quinta-feira, nós teremos a célula, que é online, a célula às 19h, tudo online acontece, e teremos o PGM, está confirmado? Presencial, às 20h, tá? Sexta-feira, não sei se haverá as mensageiras, mas aí a Wanda irá se manifestar no grupo da igreja, explicando se há ou não as mensageiras do rei na sexta. Sexta-feira também haverá MCM, pessoal da MCM, por favor, me confirma. Está confirmado sexta-feira? Luísa? Às 19h30 a mulherada aqui na igreja. Vai ser assembleia, irmã? Vai ser a assembleia da MCM, com fraternizaçãozinha, né? E aí as mulheres estão assim convidadas, convocadas a se fazerem presentes sexta-feira às 19h30. Sábado será o nosso penúltimo encontro, e já está acabando, eu já estou sentindo falta, né, de saúde mental com as mulheres. Um trabalho que eu estou desenvolvendo, que o Senhor me deu a oportunidade de estagiar aqui na igreja profissionalmente. E aí eu desenvolvi um projeto de saúde mental com mulheres, e graças a Deus tudo está acontecendo muito, muito bem, o andamento. E aí nós teremos o nosso penúltimo encontro sábado, às 16h, onde nós estaremos com a Thalita Alves. Ela já é praticamente formada, já entregou o TCC, falta só a colação de grau. Mas ela é estudante de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, e ela vai estar aqui falando sobre saúde bucal para as mulheres, tá? E aí nós teremos ao final uma aplicação do Flu para essas mulheres. Ela irá fazer essa aplicação, tá? Então, às 16h, sábado, eu aguardo todas as mulheres para o nosso projeto, e tem sido muito bom. Nós temos aprendido, nós temos tido muitas risadas, nós temos assim um momento agradável, e tem sido maravilhoso, tá? Então, sábado. E às 19h30, toda a juventude está então convocada. Sábado haverá a eleição da nova diretoria da Jubai. E aí, claro, nós contamos e convocamos toda a juventude para fazer parte desse momento, para exercer também o seu voto, para escolher aquele que no ano de 2021 irá assim, direcionado por Deus, liderando
essa juventude. Muitas coisas temos a fazer. A seara é grande. Domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica, a maior escola bíblica do mundo, e nós estamos aí numa série de estudos no livro de Apocalipse, tanto a sala dos adultos como a sala dos jovens. E tem sido de grande aprendizado. 9 horas, escola bíblica, irmãos. Às 19 horas, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, no domingo também. Estou esquecendo algum aviso? Não? Ok. Vamos estar então louvando ao Senhor novamente, agora com o grupo, mais uns 2 louvores. Nesse primeiro louvor, os irmãos estarão com oportunidade para estar assim devolvendo seus dízimos e contribuindo com as suas ofertas. Isso. Irmãos, aqueles que puderem, que quiserem, vamos estar assim, nos colocando em pé, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Essa música, ela é bem conhecida, ela se chama de Cidade em Cidade, já foi música tema de uma de nossas campanhas de missões, mas infelizmente não tem letra, porque ela não tem letra disponível nas plataformas. Ela era de uso exclusivo da campanha de missões, mas é uma música bem conhecida e eu acredito que a maioria dos irmãos deva conhecer. De abrir os lábios e proclamar, desperta um povo disposto a seguir com o prometido em começar aqui, vai começar em mim, faz o teu querer. Começar aqui, vai começar em mim, faz o teu querer. Preciso ir de cidade em cidade, levar o evangelho que vem pra salvar o meu dever, falar do amor que na cruz se entregou por nós. Solta as mãos, solta os pés, solta a voz e o reino é chegado. Eu preciso ir de norte a sul, de leste a oeste, em cada canto da nação, do rico mais rico, do pobre mais pobre, anunciar a salvação. Vai começar aqui, vai começar em mim, faz o teu querer. Vai começar aqui, vai começar em mim, faz o teu querer. Preciso ir de cidade em cidade, levar o evangelho que vem pra salvar. É o meu dever, falar do amor que na cruz se entregou por nós. Solta as mãos, solta os pés, solta a voz e o reino é chegado. Eu preciso
Você crê nessa palavra? Amém. Poder já sentar, irmãos. Amém, glória a Deus. Chamar o irmão Carlos Alberto. Não gosto nem de chamar de irmão, chamar de esposo. Esposo. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa ser nessa noite com teu servo. Faz assim, ó Pai, que ele seja apenas um vaso nas tuas mãos. Ó Deus, que ele seja apenas uma atalaia do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja assim, bradando no seu coração. Tudo, ó Deus, aquilo que tu queres que nós hoje possamos ouvir, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos, os nossos ouvidos espirituais, que os nossos olhos possam contemplar, através da vida do teu servo, a palavra que o Senhor quer para nós essa noite. Que o nosso coração encontre com ela, com essa palavra, que é cortante como a faca de 2 gumes. E é em nome do teu Filho Jesus que nós choramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vamos convidar todas as crianças até 9 anos para se colocar em pé. Nós vamos orar pela vida das crianças. Vamos orar também pela vida da tia Raquel e da tia Rosa, que vai transmitir o recado do Senhor ao coração delas, na linguagem que elas podem compreender. Senhor Deus e amado Pai, pedimos, ó Deus, nesse momento, a Tua bênção toda especial para a vida dos nossos pequeninos. Pedimos, ó Pai, também pela vida da Raquel e da irmã Rosa, que elas sejam, ó Pai amado, vasos em Tuas mãos, que a sementinha, ó Pai, que elas lançarem hoje no coração dessas crianças, possa frutificar para o crescimento delas e do Teu reino. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje à noite pela primeira vez. Tem um amigo do Ivalbe ali, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está conosco aqui a nossa irmã Salete, já é de casa, é da família. Tá? Os demais já vieram aí mais de 2 vezes, 3 vezes, já são de casa. Então nós não precisamos assim está apresentando, mas eu gostaria que a igreja desse aquela saudação bem calorosa ao nosso jovem amigo, né, o amigo do Ivalbe. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sinta-se bem em nosso meio, amém? Meus queridos, já foi passado aí o aviso, né, do evento que nós teremos. A verdade é que é um culto de louvor e adoração ao Senhor, né, com o nosso irmão David Serpa, nosso irmão em Cristo Jesus. Hoje à tarde eu estava conversando com ele. Ele está lá em Morada Nova e iria para Tabuleiro do Norte, para o Rivânio, o irmão Rivânio, o Roberto e também o diácono, o irmão Julião. Irem pegar ele amanhã, mas é preferível e mais viável e pegar ele lá em Morada Nova, na cidade de Morada Nova. Tá? Depois eu vou estar conversando, explicando melhor para os 3 irmãos aí, o Julião, o Roberto e também o Rivânio. Tá? Então, como a Fabiola falou, a irmã Fabiola, a questão do alimento não é obrigado, é apenas um pedido de ajuda. Eu sempre fiz questão de esclarecer isso aos amigos que eu convidei, para não dar a entender que a entrada é 2 quilos de alimento. Não, não é isso, não é assim. É apenas um pedido de ajuda para algo que o Senhor tem colocado em nosso coração, né? Fazer uma ação social no nosso bairro. Creio que a igreja ela tem que se despertar para isso, ser uma igreja relevante, principalmente no bairro em que ela está inserido, né? Sempre visando a glória de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre visando, claro, que a salvação
de almas na pregação do Evangelho do Reino. Algo que eu estava falando com o Tony Souza, Tony Alvarez, que ele é da Iguatu TV, ou da Iguatu.net, não é isso? E ele dizendo que gosta muito de fazer a cobertura desses movimentos, né, dessas ações que as igrejas, as instituições, elas fazem. E num determinado momento da conversa, eu disse até assim para ele: Tony, não tem como você pregar o Evangelho, chegar numa casa onde as pessoas não têm um prato de comida, sem antes alimentar aquela família, sem antes usar de algum meio, recurso, alguma forma de movimentar a igreja, as pessoas que têm uma condição de ajudar e chegar e ajudar essas famílias com a cesta básica, com arroz, com feijão, com aquilo que é o básico para a sobrevivência do ser humano, né? Imagine, você chega numa casa para falar de Jesus e você chega lá naquela casa e as pessoas 4 horas, 5 horas da tarde não comeram nada ainda. Então é complicado e nós vivemos tempos difíceis, tá? A Igreja Batista da Convenção em Iguatu não vai resolver todos os problemas que existem aqui na nossa cidade, no nosso bairro, mas nós podemos contribuir com algo e com alguém, com alguma família. E eu creio que a igreja ela tem que ter essa relevância, especialmente no bairro e também na cidade em que ela está inserida. E eu creio que o Senhor tem assim nos orientado nessas questões, tá? Tem nos orientado e que nós temos tentado compreender qual era a vontade do Senhor em relação a isso, e olhar para Ele e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, usa o teu povo para realizar a tua vontade. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu peço aos irmãos que, ao encontrarem o texto, se coloquem em pé para fazermos essa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 1 até o 9. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Eu gostaria que os irmãos, após a leitura, não fechassem a sua Bíblia, deixassem aberto aí nesse mesmo texto, tá bom? Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa, ou de casa, e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, em tua presença nós nos colocamos mais uma vez, pedindo assim a tua ajuda, a cooperação, a direção, a instrução do Espírito Santo nas palavras e também na compreensão daquilo que o Senhor colocou em meu coração e falou ao meu coração. Nós te oramos e agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Capítulo 13 de Mateus, ele vai falar de muitas parábolas, tá? Especialmente algo voltado muito para o contexto da época, que era a agricultura. Quando você vai ler e estudar os evangelhos, é o 5º maior discurso do Senhor Jesus, né, nos seus grandes discursos, como por exemplo o Sermão do Monte. E aqui nesse capítulo 13,
nós encontramos o Senhor Jesus falando a respeito dos valores do reino, a importância do reino, como é o desenvolvimento desse reino. Tá? Quando ele começou, aliás, quando João Batista começou o seu ministério, ele começou falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, logo que foi conduzido ao deserto para ser tentado, né, pelo diabo, e quando retornou pregando o evangelho, ele também falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele na verdade é um mistério que foi oculto em outras épocas, por exemplo, no Antigo Testamento, que foi revelado no Novo Testamento, onde João prepara o caminho do Salvador, e Jesus, ele ensinando os valores de Deus, ele ensina também ali, né, que é chegado um novo tempo, um novo reino, é chegado um novo domínio, né, uma nova liderança, um novo estilo de vida, uma transformação verdadeira, na qual o homem só poderia ter e passar, como diz lá em João capítulo 3, passando pelo novo nascimento. E nessa primeira parábola, que é do Evangelho de Mateus capítulo 13, até o 23, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Tá? Parábola é uma história que se conta para ilustrar uma realidade que não se conhece, mas que pode ser tornado conhecido através de uma vivência. Parábola não é mito. A parábola não é apenas um conto de fadas, algo irreal. Parábola é uma história que se conta para ilustrar uma realidade que talvez seja desconhecido por algum tempo, mas que ao ser revelado pelo Senhor, se torna conhecido. E Jesus, ele usava muito esse método de ensino por parábolas. De ensino por parábolas. E nessa parábola ele vai falar sobre alguns elementos importantes, tá? Que é o semeador, que é 4 tipos de terrenos, de solos que recebem essa semente, e como esses 4 tipos de solos manifesta de forma diferente aquela semente que foi ali lançada. Então, esses 4 tipos de solos, eles representam as diferentes respostas à mensagem de Deus. E eu quero ser bem prático. Hoje aqui, talvez, só quem conhece o nosso coração é Deus, talvez, se não os 4, mas a manifestação de alguns desses tipos de solos se encontram aqui em nossos corações. E eu vou explicar depois o porquê. Então, a forma como essa semente ela frutifica ou não, fala diretamente aquilo que é o nosso coração, quando a semente que é a palavra de Deus é lançada no nosso coração. Tá? Então, as pessoas, elas reagem de forma diferentes quando recebem a mensagem do Evangelho da Salvação. Quando recebe essas informações, quando recebe essa palavra, quando recebe essa semente, elas reagem de forma diferentes, tá? Algumas de forma insensível, outras de forma descuidadas, outras de formas contaminadas com as preocupações dessa vida, e outras receptivas, que é representada pelo solo fértil, na qual a semente ela produz, e uma só semente produz a 100, outra a 60 e outra a 30. Tá? E isso não quer dizer que uma é mais importante do que a outra, porque cada um frutifica conforme o Senhor, sim, Ele quer e deseja. Então, nós temos que olhar para essa parábola também, enxergar essa parábola como se um desses 4 tipos de solos fosse o nosso coração. E refletir um pouco como é que o nosso coração ele recebe e reage à mensagem do Evangelho, ou à palavra de Deus. Ou à palavra de Deus. E nós vamos tentar
falar um pouquinho desses 4 tipos de solos. Então nós temos que olhar essa parábola, esse texto nessa perspectiva, nós sendo esse campo em que a semente ela é lançada, porque o nosso coração é um terreno na qual a semente hoje mesmo, a palavra falada, explicada e aplicada, ela está sendo lançada em nossos corações. A semente, quando frutifica no coração do homem, os olhos, ele é desvendado, e nós passamos a conhecer os mistérios do reino dos céus. Se você observar aí o verso 11, diz assim no verso 10, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que ele fala por meio de parábolas? Jesus respondeu-lhes, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E esse eles que Jesus fala, ele fala a uma classe de pessoas que tinham um coração muito duro e irreceptível à mensagem do Evangelho. E a eles a quem Jesus está falando, que é os seus discípulos, aqui naqueles corações foi encontrado um solo fértil. E esse solo fértil, ele determina, ou é determinante para a compreensão desse desvendar do mistério dos reinos dos céus. Dessa compreensão daquilo que Jesus ele veio fazer para a vida da humanidade. Compreender a proposta de uma mudança de vida, na qual não procede totalmente do ser humano, mas de uma transformação que procede do Pai, por meio do Espírito Santo e também por meio da mensagem do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir. Quando a palavra de Deus, como uma semente é lançada, ela gera fé. E essa fé que faz com que as escamas dos nossos olhos caia, e nós passamos a contemplar, a enxergar os mistérios do reino dos céus. E você pode perguntar, o que é o reino dos céus? Existem várias passagens bíblicas falando sobre o que é o reino dos céus. Mas o reino dos céus é esse domínio, essa liderança do Espírito Santo na vida daqueles que recebem Jesus como Salvador. Aqueles que têm a sua vida transformada pelo poder de Deus. E agora não vive mais sobre o domínio do pecado, mas sobre a influência, a direção do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você passa a viver esses valores do reino, você recebeu, adquiriu o reino dos céus em sua vida. Porque reino fala de domínio. De domínio. Então, todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele recebe o reino dos céus. E quando esse reino começa? Esse reino começa quando a palavra é recebida em seu coração. Ou seja, o reino só pode ser instalado na vida do homem com a pregação da palavra de Deus. Repetindo o que eu disse, Romanos capítulo 10, verso 17. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, logo nós podemos compreender que com a ausência da palavra também essa fé, ela pode não ir embora, mas ela pode esfriar e pode passar por alguns problemas. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Ela é quem edifica a igreja do Senhor. Ela é quem direciona os nossos passos, as nossas decisões. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Evangelho de Mateus, capítulo 4, vai falar isso, tá? Então, nem todos, para quem você prega,
frutificará. É algo interessante que essa parábola vai mostrar. Porque aqui ele vai mostrar 4 tipos de solos, mas somente um frutifica. Somente um frutifica. Então quem prega a palavra, quem evangeliza, quem se preocupa com as almas perdidas, que ora pelas almas perdidas, tem que ter isso na sua consciência, que nem todos a quem você prega frutificará. Se você for fazer aqui um cálculo matemático, você vai perceber que 4 solos representam 100%. Somente um frutifica, ou seja, 25%. 75% não frutifica. Não frutifica. Agora a pergunta é, por quê? Por quê? Por que é que se lança a semente a 100%, mas somente 25% é que vai frutificar? E quem está falando não sou eu. A parábola que Jesus ensinou é que está falando isso. Isso liga com outros textos bíblicos. Por exemplo, ele diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Tá? Por quê, irmãos? Porque a porta é estreita. O caminho é estreito, é apertado. E esse é o caminho que conduz à salvação. O caminho para a perdição é um caminho largo. São várias oportunidades e chances de você se infiltrar por ele. É mais atrativo. Atende às necessidades da nossa carne. Tá? Mas vamos ver. Em primeiro lugar, não frutifica porque muitos não irão entender a mensagem do Evangelho. Tá? Se você observar aí o versículo 4 do capítulo 13, diz assim: e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Só que no mesmo texto, Jesus ele explica a parábola para os seus discípulos. E quando chega lá no verso 19, quando ele já está explicando para os discípulos, ele diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que é que esse não frutifica? Porque ele não entendeu a mensagem. Ele não compreendeu, ele até ouviu. Ele ouviu a palavra. Ele até experimentou da palavra, mas ele não entendeu a palavra. Então, essa ave do céu, que é representada aqui por Satanás, ou o próprio Satanás, o maligno que trabalha para arrebatar constantemente a semente que foi lançada no coração daquela pessoa. E observe que essa não teve nenhum tipo de reação, porque nem deu tempo. E ele usa a expressão à beira do caminho para mostrar que ele já estava indo por um caminho para poder entrar num terreno e semear e lançar a semente. Mas não deu tempo, porque a ave veio e comeu. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas e muitas vezes nós já ouvimos pregações e mais pregações. E muitas vezes quando saímos ali daquela porta para fora, se você chegar e perguntar o que foi pregado, a pessoa vai olhar e dizer, não sei, ou não lembro. O que é que se explica? Foi arrebatado. Não existe nenhuma chance de frutificar. Porque ouviu, mas não penetrou no coração. E Satanás, que fora Deus é aquele que mais conhece o ser humano, fora Deus é aquele que mais conhece o ser humano, ele trabalha no reino espiritual, na orquestração, organização maligna, fazendo isso, tentando arrebatar aquela semente que poderia germinar e dar fruto no coração das pessoas.
E a pessoa não vai compreender de forma alguma. Não vai compreender. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 15. E nós vamos ver aqui uma crise que Abraão teve e a forma como o Senhor conduziu esse momento que Deus ele renova o pacto, lembra a Abraão o que ele havia prometido há tanto tempo e Deus ainda não havia cumprido. Gênesis 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, observe essa expressão, ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então, observe o verso 11. Então, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, é uma referência aos animais que Abraão sacrificou, porém, Abraão as enxortava. Abraão as enxortava. Havia muito tempo que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele teria um filho, que ele daria um filho. E muitos anos se passaram e esse filho da promessa não veio. E Abraão chegou a duvidar da promessa de Deus. E Deus, nessa conversa com Abraão, ele reafirma a promessa, tá? E libera uma palavra a Abraão. E depois de liberar essa palavra, o Senhor pede para Abraão matar animais para o sacrifício, para a adoração. E aquele objeto de sacrifício e adoração estava exposto ao ponto das aves de rapina querer comer aquilo que era algo consagrado ao Senhor. E Abraão, quando percebe que essas aves de rapina quer comer aquilo que era algo para ser consagrado ao Senhor, ele começa a enxortar, começa a espantar. Por quê? O que é que representa essas aves de rapina? Se você for fazer um estudo mais profundo, você vai perceber que essas aves de rapina representam as forças malignas, tentando comer os elementos do sacrifício e a anulação da vontade de Deus na vida daquele servo. Então, quando você lê, lá em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, e você vê que uma semente caiu à beira do caminho, e aquela ave comeu aquela semente, arrebatou, na verdade, está tentando arrebatar um projeto que Deus tem para a sua vida, que é liberado e revelado pela sua palavra. Deus, ele revela a sua vontade para os seus filhos na sua palavra. E tantas e quantas vezes, essa palavra chega aos nossos ouvidos e antes de penetrar o nosso coração para nós tomarmos posse dessa palavra, essas aves, elas tentam arrebatar essa semente.
E aqui Abraão nos deixa um exemplo e um conselho, que nós devemos reagir a essa tentativa maléfica de tentar tirar aquilo que Deus já semeou no teu coração. Diz o texto que ele as enxortava, lançava, dizia, sai daqui. Expulsava aquelas aves para que não comesse aquilo que ele matou, que era um elemento para o sacrifício e adoração ao Senhor, para a consagração ao Senhor. Isso é importante, irmãos, porque eu tenho certeza, não só para mim, mas para todos vocês que já ouviram a palavra do Senhor, que Deus já prometeu algo, e Deus já propôs algo para a tua vida. Mas tantas e quantas vezes a gente ouve e antes de chegar ao nosso coração o inimigo já arrebata. E é esse ponto que Jesus aqui está tratando. E jamais essa pessoa vai compreender. Jamais. Outro texto interessante também se encontra lá em Atos capítulo 8, verso 30, onde o Senhor revela a Filipe a respeito de um eunuco. Um homem que era castrado, né? Um servo da rainha da Etiópia, e ele estava viajando, lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse, Felipe, vai até aquela carruagem. E o Senhor tinha um propósito para aquele encontro. Porque aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, só que não estava entendendo nada. E se Felipe, orientado pelo Senhor, não chega naquela carruagem para explicar o que aquele homem estava lendo, não havia colhido aquele fruto. Então observe que interessante. O homem lendo um texto e sem compreender. Quando você vai ler o versículo 30 de capítulo 8 de Atos, Felipe ele pergunta ao eunuco, entendes o que tu lê? E o eunuco responde para ele, como eu posso entender se não tem alguém que me explique? A semente já estava lá. Só que precisava de alguém para explicar. Porque muitas vezes as pessoas escutam, mas não entendem. Escutam, mas não compreendem. E esse é o primeiro ponto que Jesus ele trata aqui nessa parábola. E o segundo ponto do porquê que não frutifica, é porque alguns, ao receber, serão superficiais e emotivos. Observe aí o versículo de número 5 e 6, do mesmo texto de Mateus. Outra parte, é uma referência aí a essa semente, que caiu na beira do caminho, agora em outra parte, caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se. Por quê? Porque não tinha raiz. Quando você vai para a explicação, lá no versículo 20 e 21, diz assim, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, ou seja, com emoção, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegado à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu assemelho esses aqui, aqueles que correm para Jesus, pensando que Jesus vai resolver assim, pegar todos os problemas que existem na vida dele, colocar-se num pacote e resolver de uma vez só. Recebe a palavra com emoção e faço uma crítica, muitas vezes a muitos pregadores que prometem às pessoas aquilo que a Bíblia não promete, gera expectativa nas pessoas, e quando essas expectativas não são cumpridas, o que é que a pessoa faz? Assim como mostra aqui que essa plantinha, ela não criou raiz, vindo um sol que simboliza as provações, o que é que vai acontecer? Ela vai secar e morrer. Por quê? Porque não criou raiz. Então, esses não frutificam porque são superficiais e emotivos. Esse é aquele que sente atração imediata pela mensagem do reino.
e recebe, achando que ela é capaz de satisfazer todas as necessidades e vontades da vida. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus e acham que vai satisfazer todas as suas vontades, vai ter todas as suas conquistas. Meus queridos, o que Jesus ele prometeu não foi riqueza. O que Jesus prometeu foi salvação. A proposta que ele tem não se resume a essa vida, e Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar, lá no capítulo 15. Se nós esperamos somente em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Porque muitas pessoas recebem a Cristo, ou ouvem a palavra e quer ter esse encontro com Jesus, mas com motivações erradas. Não cria raiz, não tem um aprofundamento na comunhão com Ele. Esse tem a visão superficial dos deveres da mensagem e das responsabilidades e também sofrimentos que nós podemos enfrentar por ser cristão. Aqueles que querem ser piedosos, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, padecerão perseguições. Então, em um mundo errado, querer ser correto, para agradar o coração do Pai, pode gerar perseguições. E muitas pessoas que não têm essa raiz profunda de identificação com Cristo, quando surgirem as provações, porque ele aceitou o Evangelho, aquela plantinha, ela vai secar, porque não criou raiz. Esse é um coração de disposição superficial, na qual muda facilmente sua disposição em relação ao serviço do reino. Sem raízes, a planta morre. Por quê? Porque o sol da tarde resseca e mata. Solo raso é um problema para desenvolver uma planta, para que ela cresça. E eu meditando nessa passagem, o Senhor me levou para o texto lá de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, receberam, e aí vem o primeiro passo, continue a viver nele. Continue a viver nele. E aí vem, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados. Por que é que Paulo usa essa expressão enraizados? Porque ele sabe que se nós não estivermos enraizados em Cristo Jesus, edificados e firmados na fé, como nós fomos ensinados, quando fomos discipulados, as provações, quando surgirem, irá nos distanciar de Deus. Irá fazer com que nós sejamos pessoas inconstantes. Por quê? Porque nós não criamos raízes profundas com o Senhor. E lá em Salmos 92, 13 diz: plantados na casa do Senhor, uma referência aos filhos de Deus, florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde é que o Filho de Deus precisa estar plantado? Nos átrios do Senhor. E o que é os átrios do Senhor? É estar na presença de Deus. Nessa época, os átrios estavam nas dependências do templo físico, onde o Senhor estava presente, representado pela Arca da Aliança. E hoje nós podemos compreender que os átrios do Senhor é estar na presença de Deus constantemente. Esses irão florescer nos átrios do Senhor. Ou seja, irão dar frutos se estiverem constantemente na casa do Senhor. Como diz também, lá em Salmos capítulo 1, no verso 3, ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, a qual dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza, prospera. E quando você vai ler Salmos 1, você vai ver a distinção do caminho do justo e o caminho dos pecadores.
Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, ou seja, enraizados. Nessa lei medita de dia e de noite, enraizados. E aí ele conclui no verso 3, ou melhor, começa, desenvolve essa fala no verso 3. Ele será como ave plantada à beira dos rios, a qual vai frutificar para o reino. Vai frutificar para o reino. E o terceiro ponto, que vai falar sobre o terceiro local que a semente é lançada, se encontra no verso 7. E aqui nós vamos compreender o mundanismo, tá? A solicitude por essa vida e por esse mundo. No verso 7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, aquela plantinha que já estava crescendo. E quando você vai lá para o verso 22, ele vai explicar, né? O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, tá? Ele ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele ouve a palavra, ele compreende a palavra, ele sabe discernir a vontade do Senhor, ele sente o chamado do Senhor, ele sabe o caminho correto que o Senhor tem para ele, que é de acordo com a vontade dele, mas as preocupações da vida, desse mundo, e a sedução das riquezas, o desejo e a sede de conquistas, sufocam a palavra. Sufoca. E ela fica infrutífera. Esse nem floresce. Sabe por quê? Por causa dos obstáculos do ambiente em que ele vive. Se envolve e faz alianças com quem não deveriam. Esse ama o presente século e tem o coração dividido. Não se decide. Fica em cima do muro. Tem medo de largar as coisas do mundo e sentir falta. Como se Jesus ele não tivesse a capacidade de suprir toda e qualquer lacuna que você pensa que vai abrir. Sabe qual era o meu maior medo antes de eu tomar minha decisão em 2007, irmãos? Porque eu gostava de ir muita festa com amigos, principalmente pagodes. Todo jogador de futebol gosta de pagode. E eu lembro que quando eu estava lá no Rio Grande do Norte, teve um domingo antes de eu me converti no dia 11 de fevereiro de 2007, um domingo antes. Terminou o jogo, esse jogo foi contra o América de Natal. Eu morava na cidade de Parnamirim, que fica a 15 minutos de Natal, Parnamirim. E nesse dia, iria ter uma banda lá, que era Revelação. E eu gostava muito dessa banda. Eu era louco para ir a uma festa dessa. Só que a palavra de Deus já estava tomando a minha vida e o meu coração. Mas nesse dia eu tive uma tentação muito grande. Eu não tinha tomado minha decisão. Lá no vestiário mesmo, o grupo todo estava se trocando para ir lá do vestiário para Natal. E eu estava num pé e no outro, vou e não vou, vou e não vou. E aí chega, Deus sempre coloca pessoas certas na hora certa. O que eu gosto de chamar de pai da fé, que foi o que me ajudou a dar os primeiros passos, o irmão Jó. Só ele que era evangélico naquele grupo. E ele chega para mim, ele percebe a minha ansiedade e diz: irmão, tu está com vontade de ir para a festa, né? Eu disse: meu irmão, eu estou. Ele diz: vem cá. Me chamou. Disse: meu irmão, isso é só uma tentação para que você não tenha um encontro com o Senhor. E nesse dia eu fui para o culto. Mas gerou um medo em mim. Será que quando eu receber a Cristo como Salvador, e principalmente quando voltar para a minha cidade, no caso que era Iguatu, será que meus amigos me convidando, eu não vou cair? Porque eu sempre tive medo no versículo. Né? Aquele versículo, que se eu não me engano é lá em 1 Pedro que vai falar, que aqueles que conheceram a verdade, né, e se desviam dela, o seu estado se torna 7 vezes pior. Eu sempre tive medo desse versículo, mesmo antes de aceitar Jesus como Salvador.
E eu tinha medo de tomar a minha decisão, levantar minha mão, porque algo que eu tinha na minha mente é, se eu tomar uma decisão, é para a vida toda, e que Deus me ajude. Mas, meus queridos, surpreendentemente, porque o Senhor é um Deus de milagres, a coisa que eu menos senti falta, ou melhor, não senti falta nenhuma depois que eu me converti, foi de festas e bebidas. Porque o Senhor supriu tudo isso, dando assim a plenitude de alegria ao meu coração. E graças a Ele, não a mim, porque por mim eu já teria caído, que Ele me manteve de pé até hoje para a glória de Deus. Então diga isso para vocês, que já está recebendo a palavra, que se encontra aqui entre esses espinhos sufocando, que já sabe, já compreendeu no seu coração, já discerniu dentro do coração que é o caminho a se seguir, é o caminho para a salvação. Que não tem esse medo, porque Jesus ele vai suprir. Ele vai dar uma alegria tão grande que você vai se surpreender com aquilo que ele vai. Por isso que lá na carta do apóstolo João, às 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer, volte ao primeiro amor, porque muitos sentem essa alegria quando é novo convertido, e com o tempo vai perdendo, porque vai se distanciando do Senhor. É uma mensagem de exortação para você lembrar dessa alegria que você teve quando aceitou o Senhor Jesus, quando foi batizado ali no Espírito Santo, né? E os elementos que fazem com que isso sufoca, que é os cuidados com a vida. E aí vem conforto pessoal, os cuidados com o mundo, a fama, né? A busca pelo prestígio, o crescimento profissional, nada contra, desde que não tome o lugar do Senhor em primeiro lugar em sua vida, a posição social, bloqueia a verdadeira prática na vida espiritual do discípulo. Os prazeres que esse mundo pode proporcionar tem roubado muitos prováveis discípulos as riquezas verdadeiras e eternas que acompanham os discípulos verdadeiros. Isso é muito importante, irmãos. Porque se nós formos comparar as riquezas do reino dos céus com aquilo que o mundo oferece, meus queridos, não é nada. É uma eternidade com o Senhor. E quando você continua lendo as parábolas, porque no capítulo 13 existem as divisões, mas Jesus tem um discurso só. E esses trechozinhos colocam a parábola do semeador, né, a parábola do trigo e do joio, apenas umas divisões para melhorar a compreensão. Mas o discurso de Jesus foi um só. Você vai perceber, lá no capítulo 44 a 46, o grande valor que tem esse reino, né? Quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando o homem, escondeu de novo. Então a sua alegria foi... Então em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também é o reino dos céus. É semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Ou seja, é tão precioso, é tão valoroso o reino dos céus, a salvação, a eternidade, que essa parábola vai mostrar que esse homem, tudo que ele tinha, ele vendeu para adquirir. Isso quer dizer o quê? Que nada que nós podemos adquirir aqui nesse mundo pode ser comparado às riquezas celestiais, aos valores do reino. E em quarto e último ponto, que não é o porquê que não frutifica, mas é o porquê frutifica, tá? E aí nós vamos ver no verso 8 e a explicação no verso 23 para fecharmos essa mensagem. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Agora vá lá para o verso 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse é o discípulo autêntico.
Ele frutifica porque ele compreende e recebe em seu coração. Aqui a semente, ela é a mesma que é lançada nos outros solos. A diferença não está na semente, mas no solo que a recebe. O que muda é o solo, que representa o coração do homem, que pode acolher ou rejeitar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Talvez essa aceitação pode ou teve um processo que pode demorar, mas que no final aceitará plenamente a semente. E aí vem, por que produz a 100, 60 e 30 por 1? E aí vem a explicação. Isso é o quê? Diferentes graus de fertilidades. Nem sempre eu vou frutificar como alguns irmãos aqui podem frutificar. E vice-versa. Mas o mais importante não é a quantidade que frutifica, mas que frutifica. Que recebeu, que compreendeu e que frutifica. São diferentes graus de fertilidades. Isso não determina que alguém é mais importante do que outro, porque no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existe o médico, não existe o psicólogo, não existe o advogado, não existe. Existe apenas o servo do Senhor. O servo do Senhor. Isso não determina que alguém será mais importante do que outro, mas sim que todos frutificarão em proporções diferentes. Em qual ou com qual solo o seu coração se identifica? Qual solo o nosso coração ele se identifica? Será que nós temos nos apropriado da mensagem que nós ouvimos? Ou quando sairmos dali, a ave vai arrebatar do seu coração? Ou será que o seu coração está alegre porque está compreendendo a mensagem? Ou porque já compreendeu e as suas expectativas nessa caminhada não foi correspondida e por isso você não está mais dando ouvidos ou atenção para o que Deus tem para a tua vida? Ou você está sufocado, como um dia eu tive sufocado, né, em relação a aquilo que o mundo oferece e tem medo de Jesus não suprir? E eu tenho certeza que Ele vai suprir? Ou o seu coração é receptivo à mensagem do Evangelho e você, ou nós, somos discípulos autênticos que frutificamos para o reino? Compreender qual tipo de solo é o nosso coração já pode ser um primeiro passo para trabalharmos esse desenvolvimento, para chegarmos a ser vidas que frutifiquem para o reino dos céus. E você, como eu, somos pessoas que Jesus jamais vai desistir, que Ele ama, Ele deu a vida dele por mim e por você, para nos salvar, para que a sua vida possa frutificar, para que através de você outras pessoas cheguem ao conhecimento da mensagem do Evangelho e da salvação. E você pode dizer assim, é porque você não conhece a minha vida, não sabe o que eu fiz e o que eu faço. Hoje mesmo, independente do que você fez, você pode firmar uma aliança com o Senhor, pode receber Jesus como Salvador, e todos os seus pecados são perdoados, apagados, lançados no mais profundo mar, onde ninguém pode chegar, e ter um começo ou um recomeço de uma vida com Deus. E para aqueles que lançam a semente, não desanimem, não desanimem. Entenda que apenas 25% irão reagir de forma positiva à mensagem que você prega. Então não desanima, continue a lançar a semente, que eu tenho certeza que aquelas que frutificarem, como diz o texto, irá produzir de 1 a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Que Deus abençoe. O grupo de louvor tem... Não? Vamos colocar em pé, meus queridos. A minha oração é que o Senhor tenha falado ao nosso coração essa noite, tá? Que nós consigamos compreender a vontade dEle para a nossa vida. E se perceber que
As aves estão querendo vir? Enxorta, tá? Compra lá uma baladeira, como diz o ditado, né? E manda essas aves para longe, tá bem? Senhor Deus e amado Pai, quero agradecer pela Tua palavra, a semente que foi lançada aqui essa noite, em vários corações. Eu quero pedir ao Pai amado que o Senhor faça essa semente frutificar nos corações. Ó Deus eterno, que essa noite aqui não haja espaço em nossos corações para essa estrada à beira do caminho, ou esse solo rochoso, ou então seja sufocado por espinhos, mas que o nosso coração hoje seja essa boa terra, que receba a mensagem do reino, esses valores, e frutifique para a glória do Senhor. Deus eterno, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a discernir aquilo que nós temos ouvido já há vários meses ou anos em relação à Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a desprendermos, ó Pai, dos prazeres desse mundo, daquilo que tem encantado, das preocupações dessa vida. Nos ajuda, ó Pai amado, a colocar os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele, ó Pai, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai, e hoje oferece a salvação a todos que, por meio do arrependimento em fé, decidem assim entregar a sua vida a Cristo. Ó Pai amado, que a Tua palavra, ela tem assim o poder de curar, o poder de desvendar os nossos olhos, de nos fazer enxergar a salvação. E que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça e Tua misericórdia. E amanhã, ó Pai, onde nós teremos aqui o primeiro das 2 noites, creio eu, poderosas no Senhor, que o Senhor possa continuar trabalhando na vida dessa igreja, naquele que virá ministrar louvores e a palavra aos nossos corações. Abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos, tenha todos uma excelente semana. Na graça e na paz do Senhor, com oração silenciosa, nós assim encerramos o nosso culto coletivo.